Hello, bem-vindos ao Reset, o seu podcast de moda, sustentabilidade e inovação. Eu sou a Alexandra Fará, estou aqui com o meu co-apresentador chiquérrimo, Jonathan Marques da Fonseca. Tudo bom, pessoal? Resetados. Somos, né? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Gente, veganos são odiados, veganos viram meme, veganos botam medo nas pessoas, né? Mas isso tudo deve mudar quando as novas proteínas foram crescendo, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são novas proteínas. Quer dizer, acho que a corrida pela proteína faz parte da vida de todo mundo, né? Porque a gente tem muito mais facilidade de comida de saquinho, comida sem muitos nutrientes, com mais carboidratos do que, né, do que realmente proteínas boas, né? Que são os aminoácidos, né? E então hoje a gente vai falar desse tema, que é um tema um pouco mais amplo que a moda, mas ressoa muito na moda, porque a moda usa do fato da gente comer carne para justificar o uso Do couro. do couro. E não é tão verdade. Uma parte é verdadeira, mas não é tão verdade assim, né? Então hoje vamos entender com o Gustavo Guadagnini. Fala seu nome para mim. Guadagnini. Guadagnini, falei certinho. Italiano? Italiano, o certo seria Guadagnini, mas Guadagnini. o GN com som de lasanha. É. Que ninguém menos que a pessoa que me fez virar vegana. É uma honra muito grande pra mim. Você já converteu muitos, Gu. O Gustavo tem uma palestra maravilhosa. Ele é do The Good Food Institute, que é um instituto, até escrevi aqui, sem fins lucrativos, né? Que promove o desenvolvimento e acelera de novas proteínas que não têm os animais como fonte, né? E é possível, gente. Por mais que as pessoas falem que associam proteína... Vamos começar por isso. Mas antes, momento do nosso intervalo comercial. Sim. Acho que o mais importante desse intervalo comercial é de ressaltar aqui a importância da conexão do The Good Food Institute e a ADN Reset, que a gente vem, a ADN Reset, esse marketplace, vem em defesa da moda sustentável, responsável, responsabilidade social, onde a gente não vende produtos de couro. Então, assim, quando a gente vê o The Good Food Institute casando com tudo que a gente defende em termos de moda e de cultura... De vestimenta. Sim. Vestimenta, né? Então, Eu acho que é um patrocínio muito válido, tanto para a ADN quanto para o podcast. exatamente. Tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado Obrigada pelo a você. convite, é um prazer. Ô, Gu, você tem esperança de que a gente vai sobreviver sem proteína animal? Você é muito... O Gustavo, gente, ele é muito responsável, não é essa louca igual eu. Eu odeio carne, eu odeio... Ele é uma pessoa assim, não. Qual que é a situação, antes da gente começar com os números do impacto da pecuária? Você é otimista? Eu sou otimista com responsabilidade mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente já cruzou a linha do momento em que era possível conter os efeitos do aquecimento global, conter os efeitos da destruição do meio ambiente. E a gente está vendo isso em todos os lugares, os alagamentos, o aquecimento, a perda de produção. E o mundo já chegou num lugar onde tem milhões de pessoas que estão sentindo as consequências. A gente começa a ter centenas de milhares de refugiados de clima, a gente começa a ter muitas pessoas morrendo com as enchentes, e isso é absolutamente impossível de impedir, né? Isso já está acontecendo. E os efeitos são muito visíveis, né? A gente analisa as chuvas de São Paulo. Exatamente, exatamente. Eu estava na COP27 no ano passado, que é a Conferência de Clima da ONU, e tinha uma ação lá que me impactou muito, que era uma mulher que fez um vestido todo azul, assim, que tinha uma cauda, que tinha mais de 2 metros de comprimento, e a hora que você olhava para ela andando, estava escrito "The flood is coming", a enchente está chegando. E era de uma organização que trabalha com esse tema das enchentes e mostra como as enchentes agora já são inevitáveis, né? As calotas polares estão derretendo muito mais rápido do que se imaginava, e a gente não está conseguindo conter
essa mudança. Então, isso é só uma das coisas que já estão acontecendo. A gente deixou de estar num ambiente de emergência climática, a gente fala das mudanças climáticas. Mudança era uma coisa de 20 anos A gente fala atrás. que o termo Já certo mudou. é crise hoje, É né? crise, É exatamente. crise. A Está gente vive instalada. uma crise e uma crise emergencial, que já se instalou. E agora o que a gente pode fazer? Fazer ações para talvez daqui 10 anos, 15 anos, a gente começar a reverter isso lentamente. Mas é fato de que o mundo inteiro vai sentir as dores do que a gente fez nas últimas décadas. Lucas, e qual que é a participação dessa cultura que a gente tem de usar os bichos para vestir, comer, etc., nessa crise climática? É uma participação muito grande, né? Quando a gente pensa na emissão dos gases de efeito estufa. A cadeia toda de alimentos representa mais ou menos 30% das emissões e a pecuária sozinha 20%. Hoje, as emissões de gases que colaboram para o efeito estufa vindas da pecuária são maiores do que todos os meios de transporte somados. Então, peraí, se a gente cortasse a pecuária, amanhã não vai ter mais. A cadeia de alimentos seria 10%. Exatamente. O impacto. Com todo o Com o transporte, transporte. com todo... Uhum. Entendi. E, Gustavo, assim, acho que os efeitos estão claros, né? A necessidade de mudança está clara, como vocês acabaram de dizer, a crise está aí. Então, assim, o problema está muito visível. Explica pra gente o Good Food Institute. Claro, a gente trabalha, né, para promover esse setor de proteínas alternativas, olhando para uma mudança de tecnologia. Tem até um slide que a gente tem que eu adoro, mas acabei nem trazendo no meu computador, mas depois eu te mando, né? Ele olha para a possibilidade, a gente pensando, como que você vai fazer para realmente mudar? Porque a pecuária, ela é mais do que um problema. A gente não pode tratar a pecuária simplesmente como um problema. Ela faz parte dos nossos hábitos, ela faz parte das nossas tradições. As pessoas que estão produzindo gado, elas não acordam pensando, nossa, hoje eu vou destruir o planeta, então eu vou aqui reproduzir mais uma vaca para a gente destruir o planeta mais rápido, né? Não é isso. As pessoas estão produzindo a comida que a gente come, estão produzindo a roupa que a gente usa, né? E agora a gente tem que começar a entender como trazer novas opções tecnológicas que permitam que as pessoas mantenham seus hábitos e tradições alimentares, que mantenham seus hábitos e tradições da moda, mas que façam isso tendo uma pegada ambiental muito menor. Não é uma questão de demonizar a pecuária e querer que eles sejam eliminados do mundo, mas é uma questão de olhar para o que faz sentido para a gente no futuro e entender os impactos daquilo, das escolhas que a gente faz no dia a dia. E aí o GFI trabalha olhando para o mundo da alimentação, tentando trazer novas tecnologias que substituam a carne, mas que não sejam feitas do animal. Né? E essas tecnologias são o plant-based, então aquilo que é feito de plantas, que é vegetal, olhando muito para a ideia de que eu posso usar os vegetais para fazer um produto que tem gosto de carne, que tem textura de carne, que tem aparência de carne, né? Uma coisa que foge daquela comida vegetariana que a gente está acostumado, de hambúrguerzinho de grão de bico que tem gosto de grão de bico. Então aqui a ideia é usar vegetais para fazer comida para quem come carne, né? Okay. Depois a gente tem tecnologias que vêm de fermentação. E aí, desculpa, só falar uma coisa. A gente está falando disso para comida, mas as mesmas 3 tecnologias existem para moda também, para substituição do couro e até das que são os peles, né? As tecnologias de fermentação, elas vão trabalhar com fungos e bactérias, né? Então, igual aqueles couros que são feitos a partir da kombucha, por exemplo, né? A kombucha, ela é não sei se é um fungo ou uma bactéria agora, mas ela vem também uma tecnologia de fermentação. E a terceira tecnologia é o cultivo de células, que para a gente é a carne cultivada, mas que também existe o cultivo de células de pele para fazer o couro. Existe Modern Meadow, já tem alguns laboratórios gigantes. Parece que a Prada já comprou todo um estoque de couro cultivado. Então, isso é uma tecnologia muito legal, assim, a ideia de que a gente pode fazer a carne, a gente pode fazer o couro idêntico àquele que vem de origem animal, reproduzindo a célula de um animal dentro de uma fábrica. Você acha que essas 3 tecnologias, a plant-based, a fermentação de bactérias e fungos, e você não falou, bom, mas micélio na carne tem mesmo, a gente já come o cogumelo direto, né? Exatamente, é um fungo. É um fungo, é. E no couro a gente transforma ele em couro, né, o micélio. Você acha que o da carne cultivada, crescido em laboratório, que você podia explicar pra gente, que eu acho que é mais difícil de a gente entender, né? Que ontem eu te perguntei se era igual a ovelha Dolly. Sim, mas você recuperou o obrigatório. Você acha que o couro, que a carne cultivada é o que vai mudar tudo? Porque ela já é carne, né? Explica o que é. Ela é carne, então a carne cultivada você tira, eu vou explicar como ela é feita de um jeito bem leigo, porque eu sou administrador também, e acho que vocês não querem também agora o papo de cientista, né? Então a gente tira a célula de um animal,
é uma coleta de células, como se fosse uma biópsia, tira o tamanho de um grão de gergelim de células de um animal, uma injeção onde sai essa célula do animal. Você coloca a célula dentro de um meio nutritivo. Esse meio nutritivo é como se fosse uma sopinha de nutrientes. Ela vai ter exatamente os mesmos nutrientes que a célula receberia se ela estivesse no corpo do animal. E com esses nutrientes, a célula começa a se reproduzir, porque é isso que ela faz, e vai aumentando, né, a massa de células que tem ali. Para a célula ficar viva, ela tem que ser mantida em condições certas de temperatura, bioreator. pressão, umidade. Então, ela é colocada dentro de um bioreator. O bioreator é como se fosse uma geladeirona, digamos assim, que vai manter, ou até esquentar, mas assim, que vai manter a célula na temperatura certa. Né? Igual no nosso corpo, quando a gente tem febre, a gente morre se tiver muita febre. Então, a célula tem que estar na temperatura certa do animal e nas condições de pressão, etc. E aí, essa célula se reproduz dentro do bioreator, ela forma como se fosse uma massa de carne moída, digamos assim, se eu parasse nessa etapa. E aí o desafio final é organizar o crescimento dessa célula. Aí vem uma estrutura que em português a gente chama de arcabouço, né? Em inglês é scaffolding, que é uma estrutura nanocelular, então uma coisa que a gente não consegue ver a olho nu, que é como se fosse um arcabouço mesmo. Então, como se fosse aqueles andaimes que tem na frente dos prédios em Nova York, por exemplo, sabe? E aí cada um o buraquinho vai ter o tamanho certinho de uma célula de músculo, o outro de tamanho certinho de uma célula de gordura. Então, você faz um arcabouço para as células encaixarem no lugar certo e assim você organizar o crescimento. Porque a carne, ela não é feita de crescimento desordenado, ela tem uma ordem. A gordura, por exemplo, a picanha, ela é músculo com gordura por cima. Então, você precisa replicar essa ordem das carnes, né? Um salmão, a gordura é entremeada em quadradinhos junto com o músculo. Então, cada carne vai ter o seu arcabouço, vai ter a sua estrutura, e aí, no final das contas, você tem a carne mesmo. Pergunta pessoal aqui para mim agora, né? Que eu sou um grande fã da feijoada. Como que isso resolve o meu problema? Olha, na feijoada, você já conseguiria comer feijoadas vegetais que são muito boas. Te convido, inclusive fiz uma no meu aniversário para a família em Botucatu, que não tem ninguém nem perto de ser vegano, e todo mundo adorou, o pessoal come e nem percebe. O que você usou, amor? Eu usei linguiças compradas no mercado mesmo, assim. Eu comprei marcas de produtos vegetais que já estão disponíveis hoje no mercado. E a linguiça é muito fácil. Essas carnes que tem mais cara de processada, igual com linguiça, hambúrguer, é muito mais fácil de você chegar. Né? O mais difícil é você chegar no músculo íntegro. Então, fazer uma picanha, fazer um filé mignon. Essa é uma estrutura Peito de muito mais frango. difícil. O peito de frango, exatamente. Mas acho que o frango do futuro é meio igual, bem parecidinho. Tem as marcas que estão. A Novo tem o peito, né? A Futuro tem os cubinhos. Você tinha a Sadia vendendo desfiado, cubinhos. Então também é uma... Mas aí é planta. Aí é planta, Esses exato. aí, porque no mercado ainda não existe os de fungos e bactérias. Os de fungos já existem em alguns lugares. Não existe ainda aqui no Brasil, mas já existe em alguns lugares. Então, a primeira carne de fungo surgiu lá na Europa, de uma marca que chama Cora, faz mais de 20 anos, né? É que o produto final, ele parece muito com uma carne vegetal, porque você está pegando um fungo, fazendo uma proteína a partir disso, e você formula como se fosse uma carne vegetal. Vai ficar muito parecido com o hambúrguer do futuro, com, enfim, dessas marcas que a gente conhece de carne vegetal, né? Ela só muda que não está usando uma planta, está usando um fungo. E tem uma produtividade que é muito alta, que é muito interessante. E dentro dessas técnicas de fermentação, dá para fazer umas coisas muito interessantes que vão além de produzir a proteína, assim, né? A gente tem, por exemplo, uma marca que faz um processo de fermentação e que gera a proteína do leite. Então, eles conseguem simular o processo que acontece dentro da vaca para produzir uma proteína do leite a partir dessas bactérias que viveriam ali na vaca e que teriam... Isso é seguro? Isso é totalmente Isso não é seguro. ultraprocessado? Isso não é ultraprocessado, porque o ultraprocessado, assim, a definição, enfim, vai depender de quem estiver definindo. A nossa visão, né, é que esses produtos em si, eles não fazem mal, é uma proteína, é um ingrediente extremamente nobre. O grande problema dos produtos ultraprocessados é que eles são muito ricos em sódio, em gordura saturada e nessas coisas, e em açúcar, né, que fazem mal para a saúde. Então aqui, a proteína em si não é boa nem ruim, vai depender da composição do produto, né, igual um whey protein, por exemplo, né, que as pessoas consomem, você falou que gosta de whey protein. É uma coisa que as pessoas pagam super caro para ter, e ele é o quê? A proteína do leite. Processado. Exatamente, mas é tá. um ingrediente nobre, não é porque passou por um processo que ele deixa de ser uma coisa que faz bem para a saúde ou que pode ser consumida de uma maneira saudável, né? Muito olhar para a formulação. Entendi. Agora, eu queria voltar um pouquinho, assim, entender o The Good Food Institute existe há quantos anos?
existe há 7 anos, aqui no Brasil faz 6. Uhum. E o nosso trabalho, ele está olhando muito o que a gente chama de tripla hélice da inovação. Então, a gente trabalha com as empresas, tentando ajudar as empresas a começarem. Essas marcas que tem aqui no Brasil, a gente trabalha muito próximas dela. A gente trabalha com as indústrias da carne, com as indústrias do leite. Uhum. Então, com a indústria tradicional, para ajudar elas a fazer essa transição. E olhando toda a cadeia, né, privada. Então, os investidores, as startups, as aceleradoras. E por que a gente acha que o The Good Food Institute é do Bill Gates? Porque a gente recebe financiamento deles. Ah, né? tá. Então, o Mas não GFI só deles. é uma ONG, não só deles. Sim. E a gente não cobra pelos nossos trabalhos. O nosso dinheiro vem 100% da filantropia. Então, o Bill Gates doa para a gente ajudar o mercado a fazer essa transição. Então, se eu quiser abrir uma empresa de carnes veganas, o GFI me dá consultoria. De graça, exatamente. A Olha, gente tem- gente, vamos abrir graças. É muito fácil, né, gente? Tá moda assim, gente. Gostaria. Exatamente, essa ONG que eu tinha te falado. Existe lá nos Estados Unidos, existe uma ONG que faz o mesmíssimo trabalho do GFI. Ai, não é Olhando pra Material Innovation? Ah, eles fazem isso? É exatamente a mesma coisa que o GFI. Eles trabalham com as mesmas 3 tecnologias, né? Que é de plantas, de fermentação e de carne cultivada. E tem os mesmos 3 programas, que é para a indústria, para o governo e para ciência e tecnologia. Nós temos que ir lá em Los Angeles conhecer o The Material Innovation. Não, Material Initiative, Material Innovation Initiative. Exatamente. MI. MI. Ah, Exatamente. entendi. Agora, já que a gente está falando do Material Initiative Innovation, você tem algum conhecimento que justifique o reaproveitamento? Que as pessoas falam assim, mas a vaca, o boi, a gente aproveita tudo, né? Então ele é super sustentável, porque da carne você come, do osso você faz o colágeno, da pele você faz a roupa, de não sei o que você faz o remédio. Assim, Como é que a gente... é melhor aproveitar tudo do que não aproveitar, né? Nesse sentido, sempre. Mas assim, a gente tem que pensar no que precisa. Melhor aproveitar, mas também é verdade que aproveita, porque tem muita pele que tem que ser enterrada. E não é verdade que é sustentável, né? Não é porque aproveitou que é sustentável. Então a gente tem que entender que para o animal ser produzido, ele precisa comer a vida inteira. Né? Se a gente olhar hoje para o Brasil, tem mais ou menos a quantidade de vaca que tem de gente. Tem, né? 200 Tem milhões. 200 milhões de vacas aqui Só no que elas Brasil. pesam 500 quilos. Você sabe quanto come uma vaca por dia? Ah. Uns 50 quilos de comida, 70 quilos de comida, dependendo da maneira como esse animal é produzido. E Então, é uma hoje- comida única, que não é variada. Exatamente. É só de milho. Pensa que hoje a gente tem comida no Brasil para alimentar 200 milhões de vacas e a gente não tem comida no Brasil para alimentar os 200 milhões de brasileiros. São 33 milhões de pessoas em situação de fome aqui no Brasil e 100 milhões de pessoas, metade do Brasil, em insegurança nutricional, que não conseguem comer os alimentos adequados para ter toda a segurança nutricional. Ou seja, a gente produz para bicho comer e não produz quer dizer, o bicho masca a proteína, masca a soja, transforma em proteína e a gente come ele. Exato, só que é uma conversão Vegano, muito se exalta, ineficiente. né? Quando a gente fala quando a gente fala dessa taxa de conversão, Gustavo, eu fico calma, vai. tem alguns animais, como a própria vaca, que a conversão é 3%. Então, para cada 100 calorias que eu dou para vaca, as pessoas comem 3 calorias na forma de carne. Né? Eu estou perdendo 97 calorias a cada 100, 97%. Os animais mais eficientes, que é o frango, eu tenho uma conversão de 10%. Então, eu perco 9 a cada 10 calorias que eu dou para esse animal. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente fica vivo, que a gente tem metabolismo, a vaca também fica viva e também tem metabolismo. Ela cresce um monte de coisa que a gente não quer e depois tem que vender colágeno, falar para as pessoas que colágeno serve para alguma coisa quando não serve. Você viu essa capa do New York Times que colágeno está destruindo a Amazônia? New York Times ou The Guardian? E a verdade é exatamente essa, a cadeia é conectada, né? Então hoje quando uma pessoa usa couro, ela rentabiliza a cadeia da carne e ela colabora com toda essa questão. Ou seja, a carne tem, só para você entender, a carne tem um preço estipulado porque já sabe-se que vai vender o couro. Exatamente. Mais ou menos Faz isso. parte do preço do animal. Faz parte do Exatamente. preço. Então essas coisas que a gente chama de subprodutos, elas são muito importantes para que essa indústria consiga ser lucrativa, né? O couro é muito importante para a indústria da carne poder ser lucrativa. Mas, por exemplo, se a gente considera um boi, quanto tempo ele precisa de vida para estar pronto para o abate? Não sei se eu... Uns 2 anos, Uns mas 2 anos. E o processo de... Mínimo. assim, com técnicas modernas, com produção mais intensiva, mas a média do Brasil é Intensiva. mais ou menos essa. É? E quanto tempo seria necessário para a produção da carne de proteína vegana em laboratório?
3 semanas. Uhum. Uau. Então, e aí é que entra essa coisa que é tão surreal. O slide que eu falei lá no começo, né? A gente analisou as tecnologias, porque já tiveram várias tecnologias que foram dependentes do animal. O animal já foi a moeda, então as pessoas trocavam, não tinha dinheiro, né? Eu dava a minha galinha pelo seu porco, eu dava assim, o animal já foi a moeda de troca, o animal já foi o transporte. A gente teve situações, inclusive um dos grandes casos que a gente se baseia é exatamente a substituição do cavalo para transporte. O animal já foi a conservação de alimentos. Então, como que eu faço para ter comida amanhã? Eu amarro uma cabrinha no quintal, amanhã eu posso ir lá e matar ela, porque as pessoas não tinham geladeira, né? E os animais, eles ainda são utilizados para alimentação, para moda e para os testes de produtos farmacêuticos, essas coisas. Então, a gente fala que essas primeiras tecnologias, elas já migraram e agora a gente está migrando essas 3 indústrias que ainda faltam. Tudo que dependia de animais para as grandes indústrias do passado acabou sendo substituído. Pensa nas máquinas agrárias. Todas as fazendas tinha carro de boi. Imagina a gente produzir o que o Brasil produz hoje, tendo que fazer com carro de boi. É impossível. Então, essa substituição, ela não aconteceu porque as pessoas queriam salvar o boi. Infelizmente, né? Ela aconteceu porque se desenvolveu uma tecnologia mais eficiente do que o boi para fazer essa produção. Esse é o caso dos cavalos, que eu acho super legal. Tem uma grande crise que a humanidade viveu antigamente, que até tem artigos sobre isso, que chamava a Grande Crise do Esterco, The Great Manure Crisis, que aconteceu mais ou menos em final dos anos 1800, em cidades como Nova York e Londres, quando essas cidades estavam chegando em 2 milhões de habitantes e as pessoas ainda andavam a cavalo. Então imagina 2 milhões de pessoas em cima de cavalos. A cidade era soterrada de cocô, desculpa o francês ser honesto, e isso começou a gerar vários problemas de saúde pública. Então, Nova York chamou uma reunião, convidou outras cidades e chamou uma reunião de urbanismo para tentar resolver esse problema. E nessa mesma época, tinha um movimento muito forte, que foram as primeiras associações de proteção dos animais. Então, os veganos já estavam lá em 1800, enchendo o saco das pessoas, falando que elas não deveriam explorar os cavalos. A Associação Protetora dos Animais começou em 1860, e durante esses 40 anos, não conseguiu fazer as pessoas pararem de andar de cavalo. Teve as conferências de urbanismo, saiu dessas conferências sem nenhuma resolução, e a conclusão foi, as pessoas precisam de transporte, não dá para andar a pé numa cidade desse tamanho, então não tem o que fazer. 8 anos depois, 1908, o Henry Ford lança o primeiro carro, que é o Ford T. Em 12 anos, mais de metade dos Estados Unidos já tinha migrado do cavalo para o carro. Em 20 anos, o problema dos cavalos tinha acabado nos Estados Unidos. Os cavalos não são mais usados para transporte de massa, né? Você pode até nas fazendas, essas coisas você continua tendo cavalo, no turismo. Mas o que substituiu? Foi a dó dos cavalos? Foi a necessidade da cidade que estava sendo destruída pelos cavalos? Não, só substituiu quando você trouxe uma tecnologia. Inovação. A mesma coisa está acontecendo hoje, né? A gente não está destruindo o mundo porque a gente quer. A população humana cresceu tanto que a maneira como a gente produz as coisas não está funcionando muito bem. Então agora é hora de trazer novas tecnologias que vão ajudar a gente a conseguir alimentar as 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta até 2050. E você acha que essas 3 tecnologias vão funcionar concomitantemente ou quando a carne crescida em laboratório, a carne cultivada, ela vai dominar? Ela é o nosso Ford T. Ela pode ser, assim, não vai ser uma transição tão rápida, Não de 12 anos. Você já comeu, Hugo? Previsões, já. Você foi para Singapura? Não, eu comi uma amostra de uma empresa que ainda não vende. Sei. As previsões são que... Você comeu no Friboi? Não, eu comi de uma startup que veio para o Brasil para fazer demonstração para as indústrias da carne, querendo trazer elas como investidoras. O que você sentiu? É carne moída ou você comeu bife? Estranho. Eu comi uma almôndega. E era assim... A primeira coisa que eu senti muita diferença foi na hora de fritar. Quando a gente frita um hambúrguer vegetal, ele meio que tem o mesmo cheiro, assim, né? Ele tem um aroma que você sente esse cheiro. Quando eu coloquei esse hambúrguer para fritar, essa almôndega, eu comecei a sentir que o cheiro se transformava, porque a gordura vai tostando e você vai tendo uma experiência muito diferente, assim. O produto final, nesse caso, parecia ainda com plant-based, ele era um produto híbrido. Então, ele tinha a gordura cultivada com a proteína vegetal. Mas a experiência sensorial foi diferente, realmente. Ele é muito mais realista para chegar lá, né? Mas você falou do tamanho de mercado. Tem uma previsão da E.T. Kearney, que é uma consultoria global, que fala que em 2040 a gente vai ter mais ou menos um mercado meio a meio. Então, metade do mercado sendo de carne animal e metade do mercado sendo substituição vegetal,
carne cultivada e as carnes feitas a partir da fermentação. Eles falam 60-40 para as novas tecnologias. Então, mesmo nas previsões que são mais arrojadas, não é uma mudança que vai acontecer para o dia para a noite para a Não é o pecuária fim da desaparecer. pecuária. Não é o fim da pecuária. Desde quando comer carne é símbolo de sucesso e de luxo e de riqueza? Isso sim, desde sempre, infelizmente. Desde sempre. Porque a carne é uma coisa difícil de se produzir cara, então ela era uma coisa dos ricos, né? A carne sempre esteve ligada a um status social. Aquelas pessoas que podiam ter uma fazenda, ter boi, ter funcionários para cuidar desses bois, eram as pessoas que comiam a carne. E os pobres, assim como hoje, sempre comeram os restos que os ricos não queriam comer. Então, quando você vai olhar hoje para a maior parte do consumo de carne no Brasil, por exemplo, você vai ver as pessoas comendo aqueles steak de frango que custam R$1, a salsicha, esses restos ultraprocessados do animal, né? Os tendões, os intestinos, toda aquela parte que as pessoas não querem comer como picanha, você vai comprar, você vai comer como um animal ultraprocessado. Então essa sempre foi a cadeia da carne. Para você poder ter lucro vendendo a picanha hoje, para você comprar uma picanha boa, ela vai ter, sei lá, 1 quilo, 1,5 quilo, né? É o que você tem. Então num boi que pesa 1 tonelada, você tem 1 quilo de picanha, né? Como que você ganha dinheiro com isso? Você precisa ter pessoas pobres comendo o resto daqueles animais que as pessoas ricas não querem comer. Quer dizer, de uma desigualdade, de uma injustiça perpetuada por um sistema, né? Quer dizer, é uma questão de sustentabilidade social, além do ambiental, entendeu? Assim, é uma coisa que perpetua e te coloca em lugares que você precisa cumprir aqueles papeizinhos, assim. E agora eu fiquei apavorada, não sei se você viu ontem, assim, né? Porque caiu 1%. Agora, assim, engraçado, né? Porque por exemplo, nos últimos 20 anos, quer dizer, não trazendo questões políticas aqui, mas já trazendo, quando o Lula deu o Bolsa Família, enfim, eu que estou morando no interior, as pessoas todo mundo tinha uma hortinha, né? Hoje em dia, o chique é você comprar coisa que vem dentro de saquinho. O chique não é você ter uma hortinha. E eu tive uma pessoa que trabalhou próxima de mim, que a filha dela, simples, o sonho da vida dela, a inveja da filha dela, a diabética, com sobrepeso, diabética, com 14 anos, e o sonho da vida dela era tomar Heineken e fazer churrasco no final de semana. Quer dizer, na minha época era comprar calça da Company, da Foro, da Zump, né? Você é fashionista. Camiseta Não, mas os símbolos eram esses, da Cavaleira. Depois foi ter o iPhone, não sei o quê. E agora é a Heineken de garrafa, não pode ser de lata, né? Mas isso é a ascensão E o social. churrasco, que Aumenta o Lula, no final do discurso dele, se eu ganhar, só fazer um churrasquinho. A cabeça da Marina Silva, assim, vendo o Lula falar isso, entendeu? Que se eu ganhar, vai ter churrasco para todos. Ela, entendeu? E ele ganhou a galera, porque assim, uma coisa bem popular, porque ele sabe né? Mas eu acho que não é nem tanto pela coisa da carne em si, é muito mais pela volta da condição financeira de poder fazer. Exatamente. E isso mundialmente, né? Então hoje Mas é uma coisa olha, educacional precisava ter, né? o aumento do consumo de carne acontece, o mundo em geral está enriquecendo. Quando a gente olha para as questões sociais, está melhorando. Apesar de tudo que existe, né, a gente teve uma melhora na média, digamos assim, do mundo inteiro. E a ascensão social leva ao consumo de carne. Então a gente começa a ter consumo de carne em países que não consumiam, em países que eram mais pobres. A gente começa a ter, com a globalização da cultura, consumo de carne na China, né, que tem se tornado um dos maiores problemas do mundo. A China agora está investindo em construir aqueles prédios gigantescos de 20 andares de criação de porco no meio das cidades, né, um risco de pandemia horroroso, um problema sanitário complexo, exatamente porque as pessoas da China querem comer carne. Tem 2 bilhões de pessoas lá. Você começa a ter consumo de carne na Índia. Então, a globalização da cultura, e por uma cultura que é muito mais dos Estados Unidos do que nossa, para ser bem sincero, está fazendo com que as pessoas queiram consumir as mesmas coisas no mundo inteiro. O que a gente come? Blueberry. Por que a gente come? Tá tudo ligado na mesma coisa da globalização da cultura, né? E uma questão também que é tipo a equiparação financeira, né? Que é, bom, eu que estava aqui embaixo na cadeia, agora posso consumir o que alguém que estava acima da cadeia está consumindo. Acho que é isso. Sim, tem um Instagram de uma menina, né? Que é muito engraçado. Que ela retrata ela comendo as coisas que os ricos comem. Por exemplo, essa semana ela fez um vídeo dela comendo camembert e outros queijos franceses, assim, super caros. Ela dizia, agora eu posso. Acho que não é pelo ato
De Tá gostar comendo em si. muito. É pelo poder status. de poder fazer. De poder, pode ser. E também, quem vai falar que não, né? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Olha. O Bill Gates, o dele, ele tem o Breakthrough Institute, que também faz recomendações de políticas E o Gates não públicas. abriu uma coisa de moda, amor. E eles lançaram uma recomendação falando sobre essa questão da substituição da carne, que era bem clara. As pessoas ricas precisam parar de comer carne. É isso. Quem precisa mudar, e isso vale para moda, isso vale para tudo. É. Quem precisa mudar é a pessoa que tem poder de escolha. É a pessoa que tem a capacidade de chegar na loja e pagar um pouquinho mais caro. É assim que eu penso. Escutei você falando que às vezes você vende algumas coisas na Sim. loja e que acabam sendo um pouquinho mais caras porque elas Sim. são boas, vão durar e não são, né, fast fashion para jogar no lixo. Agora, quem que pode escolher isso? A gente tem que olhar para as pessoas que têm poder de escolha. Né? Não é a pessoa que está ganhando roupa que vai ser responsável porque ela usou uma coisa que... Não. Né? Que é as pessoas ricas, né, que têm Sim. dinheiro e que podem fazer escolhas. Então, a carne é a mesma coisa. A gente tem que olhar para a alimentação das pessoas ricas, que é o que está destruindo o planeta Terra. Né? Não só a alimentação, o consumo em geral. Pra mudar uma sociedade, você tem que mudar quem tem o poder de escolha, né? Esse é o problema. Exato. E nem sei se eles estão muito abertos pra isso, pra dizer a verdade. Os ricos? É isso. Eu sei que os ricos estão em baixa. Você é amiga dos ricos e famosos. E se olha para a renda do Brasil, você tá, e aqui eu posso errar um pouquinho nos números que não é tanto a minha área, mas assim, você tá entre os 5% mais ricos do Brasil se você ganha alguma coisa em torno de R$5.000. É, exatamente. Certo. Uhum. Então, só pra gente entender também o que é rico. A classe A é. Uma pessoa que a gente considera como classe média, que tem, mas a gente a gente tem poder de escolha. É. A gente não é rico de tipo, sou dono de um avião e consigo ir amanhã para algum lugar, né? Mas a gente tem poder de pagar R$5 a mais numa coisa, de comprar uma roupa que é um pouquinho mais cara e depois deixar de comprar outra. Então, as pessoas que têm poder de escolha não são só o Bill Gates, né? A gente também tem um nível de poder de escolha. Tem um nível de poder. Olha, por exemplo, os restaurantes em São Paulo, que estão lotados nos finais de semana. A churrascaria ali, aqui do Jardim. O rodeio. A rodeio tá sempre lotada. Mas o primeiro prato do cardápio do rodeio é um risoto vegano. Já eu vou lá. Eu frequento, eu não gosto de restaurante vegano, eu gosto de restaurante normal, que eu gosto de encher o saco. Tem alguma coisa vegana? Mas é isso, as pessoas têm dinheiro para comer lá. Né? Elas têm Mas é dinheiro. um prato. Mas tem palmito. Ó. Sim, mas não nem é pelo restaurante em si. Não, eu sei, é A claro. celebração no final de semana É lá. da churrascaria. É. E a coisa, tem uma coisa assim, então vamos falar de duas coisas. Primeiro assim, quanto de proteína, já que você estuda novas proteínas, né, novas alternativas de fontes de proteicas, e como é que a gente... quanto a gente precisa de proteína? Qual que é o... É 1 grama por peso, por quilo? Ah, e aí já não sei. Aí a gente vai ter que entrar na seara Eu da acho que é o nutrição. cálculo do peso. Mas o que se fala hoje é que a gente come Mas por muito que- mais proteína do que precisaria até, né, na verdade. Por que a gente precisa de proteína? A proteína constitui o nosso dos músculos, músculos nosso todo. corpo, né? É. Você tem ali aminoácidos que são absorvidos, então toda a nossa função vital tá ligada a isso. Aham. Mas, por exemplo, você falou os aminoácidos essenciais, É. eles estão presentes, por exemplo, no arroz e feijão. Então, arroz e feijão é uma combinação que tem todos os aminoácidos O que essenciais. você come pra você ficar com essa pele assim maravilhosa que você tem? É pele vegana, né? Ô, Gustavo, porque assim, existe uma... Eu queria falar sobre o ódio aos veganos. Como é que isso... Sim. Os veganos também têm bastante ódio. Eu não vou mentir que eu mesmo sou bastante odiado pelos veganos, tá? Então não... Você não- também é? Com certeza. Porque muito você gosta mais. desses efeitos, essas coisas. Eles têm... Com certeza. Porque, então, a própria classe, ela precisa depender. Porque se você é um vegano que gosta de comer feijoada, que imita, não pode. Não pode. Tem muito disso. Tem gente que não aceita que trabalhe com empresas grandes. Então, assim, o movimento vegano ele é um movimento complexo, né? Tem Não é uma todo mundo igual. mensagem verdadeira, mas ao mesmo tempo tem uma abordagem muito raivosa que afasta as pessoas e que é contraprodutiva. Se eu estou fazendo um negócio só para falar que eu estou certo, então isso não tem impacto no mundo. A nossa visão tem que ser como que eu consigo realmente impactar o mundo. Se eu sou uma pessoa como vegano, que as pessoas que comem carne têm que me odiar porque eu encho o saco delas demais todas as vezes, então eu não estou fazendo bem pro veganismo, eu estou fazendo com que as pessoas se afastem cada vez mais do veganismo. Então assim, eu acho que o ódio ao vegano tem muito a ver também com trazer uma ideologia. Então você acha é que os tão próprios difícil, veganos que nos criam um questiona. pouco disso, né? As duas coisas existem, assim, ninguém mas até gosta o de discurso- ambientalista. Não é só o vegano. Toda pessoa que fala, se chegar pra uma pessoa na moda e fala assim, essa roupa aqui você não pode usar porque ela Feito de plástico. é feita de Ai, plástico, chata. é feita de couro, é feita de não sei o quê. Vai ser chato também, entendeu? Você questiona o O meu uso de terapeuta plástico. diz, o Sérgio, que piorou isso depois da pandemia, inclusive, porque assim, as pessoas se privaram, as pessoas Uhum. elas se sentem privadas, elas não querem abrir mão de nada.
entendeu? É. Então elas têm elas têm raiva de quem se priva de alguma coisa. Mas falando assim, especificamente dos veganos, né? Quando você vai ver uma discussão de veganos na internet, por exemplo, os comentários que eles veem é assim, É raiva. passivo, é raiva, você nem quer conversar. Mas uma das coisas que me fez parar de comer carne foi porque eu achava que eu era muito raivosa. E eu li uma vez que a carne faz você ficar mais assim, né? Te dá uma coisa de animalesca, assim. Que não não adiantou muito. Imagina quando ela foi gerir a carne. Geriu todo sofrimento. É por isso. Então quer dizer que você também sofre com isso. Não, com certeza, muitos veganos me odeiam, mas isso faz parte, não E tem... como é que um vegano deve agir, você acha? Dando um exemplo? É. Porque assim, nem todo mundo tem essa voz gostosinha e esse senso de ponderação que você. Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é cuidar do próprio consumo, né? É. Então, fazer com que o seu próprio consumo seja cada vez melhor. Uhum. E a partir daí, viver do exemplo, falar as coisas com informação, tentar mandar as mesmas fontes que te inspiraram a fazer algumas coisas e entender que não cabe a uma pessoa mudar o mundo, né? Óbvio que a gente tem que se esforçar para isso, a gente está aqui para mudar o mundo, mas o vegano, eu acho que muito dessa raiva vem de uma ansiedade de ver o tamanho do problema e não conseguir enfiar na cabeça das pessoas que elas têm que fazer isso. Então calma, sabe? É um processo que não vai acontecer. Por exemplo, uma coisa que me irrita muito agora, o câncer de intestino já é o segundo maior câncer e principalmente entre pessoas ricas. Pobre não tem câncer de intestino Tá quase. ligado ao consumo de carne, Tá né? ligado ao consumo de carne, esse é excessivo. A saúde coloca os produtos ultraprocessados. Ninguém tá na Organização Mundial da Saúde. Os produtos processados de carne, né, que vêm desses restos de animais que eu falei, eles são listados pelo OMS no mesmo grupo de substâncias cancerígenas que o cigarro e o amianto, que é o grupo A. Aquelas substâncias não significa que ele faz tão mal quanto o cigarro, mas ele tem a comprovação de que aquele produto causa câncer sem nenhuma dúvida científica. Então, assim, é muito claro, não é uma coisa que as pessoas não sabem, as pessoas sabem muito bem. É que é difícil parar, é difícil mudar, é difícil sair dessa máquina de salsicha que roda a gente. Como foi o seu caminho? O meu caminho foi mais ligado à saúde. Minha também. Eu era uma pessoa obesa, meu pai faleceu num infarto, num ataque cardíaco fulminante, e comecei a refletir sobre a minha própria vida. E carne tem a ver com isso? Carne tem muito a ver com isso, assim, pra mim, pelo menos, era uma parte muito grande. Porque entope os... É muita gordura, é muito colesterol, né? E muitos alimentos que trazem uma quantidade, o próprio queijo, por exemplo, né? Você coloca queijo em qualquer coisa, é uma quantidade muito grande de gordura que você está colocando ali. Então, a carne, para mim, eu nunca fui uma pessoa que comia muitos produtos ultraprocessados, aquelas pessoas que estão acima do peso porque ficam comendo salgadinho, coisas desse tipo. Eu comia prato de comida mesmo, só que meus pratos de comida tinham grandes quantidades de carne e eu comia numa quantidade muito grande. E aí comecei a fazer um movimento de querer emagrecer, de querer cuidar da minha saúde, né, com o susto que eu tomei do meu pai. Perdi 55 quilos, vocês imaginam como estava antes também. E aí que eu conheci o veganismo, né? Eu perdi esse peso cortando os produtos de origem animal da minha dieta. E geralmente as pessoas querem fazer só dieta da proteína só. Exato, e é a pior coisa. É a pior coisa, faz muito mal para a saúde isso, assim, não sou nutricionista, enfim, não venham atrás de mim, depois o conselho de nutrição vai vir bater na minha porta, mas assim, eu não concordo que essa, pode até ter efeitos para emagrecer, mas dizer que faz bem para a saúde é outra coisa. Na época eu pesquisei muito, e aí veio aquela dieta que é Whole Foods Plant-Based Diet, então a dieta de base vegetal e alimentos íntegros, né, que é você comer coisas que são minimamente processadas e que fizeram alimentos íntegros. Comecei por aí, sem cortar a quantidade. Sem cortar a quantidade, mas assim, você tira a carne que é tão rica, né, densidade nutricional, você pode comer uma tonelada de arroz e feijão que você não vai engordar, igual se você comesse carne com queijo, uma parmegiana, por exemplo, que tem carne, queijo, fritura, ovo, tudo na mesma coisa, né? É muito difícil você comer essa quantidade de caloria com arroz, feijão, salada, legumes. E aí, só finalizando, depois de um tempo dentro dessa alimentação, que era Whole Foods, então que não comia produtos processados, ficou muito difícil para mim.
Eu comecei a querer desistir exatamente porque eu ia num restaurante, não tinha o que pedir, eu ia nos lugares, não tinha... Ficou muito difícil, né? Essa alimentação eu consegui fazer durante um momento de transição de carreira, que eu estava saindo do corporativo, fiquei com consultoria, depois comecei a começar no GFI. Mas aí quando o ritmo de trabalho engatou, essa coisa de, eu tenho que ir na feira, comprar todos os meus alimentos, fazer tudo em casa, sozinho, do zero, começou a ser muito difícil. E aí, cada vez mais, eu comecei a consumir esse tipo de produto também que o GFI faz, né? Então, eu posso comer um arroz, feijão e trazer uma carne vegetal. O GFI não faz, né? O GFI apoia. Mas uma carne vegetal, por exemplo, ela entra dentro de uma dieta balanceada e facilita muito a vida. Eu consigo ir num lugar e ter uma opção de carne para comer. Eu consigo cozinhar em casa com muito mais praticidade. Então, é uma questão de não viver disso, né? A gente tem que colocar dentro de uma dieta. Garante a proteínazinha. E garante a proteínazinha, exatamente. Então, facilita. Mas vocês veganos sofrem nos restaurantes, né? Não sofro mais. Não. Vai pra você ter uma salada, uma batata frita. Lá, nesse aqui hoje, e hoje sabe o que aconteceu? Foi para tirar o queijo, a minha trouxe o queijo escondido embaixo. Eu dei 3 garfadas. Ah, meu Deus. Mas acontece também, né? Não engano, gente. Vai perder sua carteirinha de vegano. Não prazer a carteirinha, mas devolvi o prato, né? Fiquei chateado, porque assim, eu tenho alergiazinha ao queijo, entendeu? Tem que ser trazido, tem que ser lidado com seriedade. A gente sofre um pouquinho. Sofre um pouquinho, mas tá melhorando. E Tá exatamente melhorando porque muito. a Eu gente tô há tá 5 trazendo essas anos opções, já né? e assim, era muito difícil, era mais difícil há 5 anos. Exato, era muito. E agora sim, a conscientização, os produtos, a indústria trabalhando nisso, tá fazendo muito mais fácil. Hoje o restaurante que não tem um prato de origem vegetal começa a ser prega. Até o rodeio tem. E o rodeio já tinha em 2019, sabia? Sim. Precisa. E, bom, pra gente terminar, você acha que, quer dizer, hoje as proteínas alternativas, isso que eu queria saber. A gente teve esse boom de proteínas alternativas, de veganismo durante a pandemia, e eu conheço a imprensa, né? Eu sabia que era notícia nova naquela época, eu fiz milhões de matérias com você, de Kill, lembra? A gente fez, todo mundo fazia, nananana. Agora parou. Agora parou e agora as pessoas querem falar mal. Que está diminuindo, não sei, uma amiga me ligou, olha, esse negócio de veganismo aqui na Inglaterra já era, viu? Aí o Beyond Meat cai as ações, né? Quer dizer, começou a ter agora, assim, um movimento... Porque acho que você explica isso como, assim, eu acho que porque cresceu muito, e agora tá tendo tá sentando, assim, como é que você explica isso? Eu explico mais como um ciclo da mídia, para ser bem sincero, né? Então, desde a minha primeira palestra, a gente tá falando de 2040. Ninguém falou que ia estar pronto daqui 3 anos, né? Quando aquela palestra que eu fiz, que depois te converteu, os dados que eu mostrava já eram esses dados de 2040, 2050. Nunca teve uma pessoa falando, gente, em 5 anos vai ter mudado tudo e a coisa vai ter se transformado do dia pra noite. E é muito legal... É muito legal olhar como a mídia tratou as tecnologias do passado. Essa palavra, né, isso tudo aconteceu porque a Bloomberg, que é uma revista, né, nos Estados Unidos, eles fizeram uma reportagem de capa dizendo "It was just a fad", então era só uma moda passageira. Essa palavra fad, ela foi usada muitas vezes, então a gente tem matérias antigas sobre, por exemplo, o carro. O carro vai ser just a fad, é só uma moda passageira, os cavalos já logo vão estar de volta. A gente teve essas matérias sobre a internet, a gente teve essas matérias sobre o computador, a gente teve essas matérias sobre o videogame, sobre o telefone. Então é sempre a mesma coisa, uma novidade que deixa todo mundo muito animado, mas aí na verdade vai demorar 20 anos. Vai demorar 20 anos, e depois de 5 anos as pessoas perdem a animação com as coisas. Mas demorando muito, tchau. Que era só uma moda. Mas calma, sempre ia demorar 20 anos, nunca foi para acontecer em 5 anos. Sim. Então eu entendo que tenha preocupações, você vai ter empresas começando, empresas falindo, isso faz parte do mercado. Né? As primeiras empresas de quase todos os mercados acabaram falindo. Então óbvio que eu quero que a Beyond dê certo, mas se a Beyond der errado, o setor não vai desaparecer porque a Beyond deu errado, é uma empresa do setor, né? E faz parte. O celular que a gente tinha 20 anos atrás era da Nokia, sei lá. Cadê a Nokia? Cadê? Né? Cadê os celulares? Até a Nokia tá aí, mas não é de celular, né? Não é mais, eles tiveram que mudar completamente. Mas isso é muito comum, né? As indústrias começam, depois o pioneiro muitas vezes é o que mais sofre e acaba perdendo. Então não é porque uma ou outra empresa começa a não dar tão certo quanto se esperava, e até o caso da Beyond é muito mais complexo, tá? Não tô dizendo que eles estão dando errado, que eu acho que não foi isso que aconteceu ali. Mas... Kim Kardashian, chamaram a Kim Kardashian pra fazer a campanha, não deu certo. Essa coisa das pessoas terem comprado a ação por ativismo, assim, sabe? Então, na hora que a ação foi lançada, as pessoas compraram e tava nesse boom, tava nesse hype, e as pessoas compraram sem ter entendimento do que define o valor de uma ação. Então, quando os resultados concretos financeiros
financeiros começam a ser publicados, a ação estava muito inflacionadas realmente, né? Então você tem uma queda de ações, mas que assim, qualquer pessoa que conhecesse bem do mercado financeiro também saberia que aquele preço estava muito inflacionado e foi inflacionado pelo hype das pessoas de agora você o investidor da Beyond, coisa desse tipo, que fez o preço da ação ir para um lugar que não tinha nada a ver com os resultados financeiros dessa empresa, que é uma startup que está começando, que não tem ainda... Aqui no Brasil já tem alguma que é aberta em capital, tipo a do futuro? Não, é fechada. Não, é fechada ainda. Uhum. Só as grandes, tipo JBS, BRF. A minha leitura, então, né, não sei se vocês compreendem da mesma maneira. Se a gente não muda o topo da cadeia, a base da cadeia não vai ser mudada. Porque o topo da cadeia é que faz com que a base queira consumir da mesma maneira. Quer dizer, se a gente, os ricos que têm a opção, virarem todos veganos, talvez... Se isso não muda, as grandes empresas não vão querer mudar. E a gente acaba respingando na mídia. Porque, por exemplo, uma Friboi da vida. Uma Friboi está anunciando num comercial na Globo. Num grande Não, mas ele jornal. já tem 2 fábricas de carne processada, carne cultivada, não tem? Eles têm uma fábrica de carne cultivada, um centro de tecnologia de carne cultivada em Florianópolis, fizeram um investimento bem grande A nisso. Friboi está convidada para vir aqui, eu já convidei através do assessor de imprensa deles. E eles têm uma unidade de negócios para carnes vegetais. Você falou que eles têm também de couro, né, de substituição do couro, essa eu não conheço também. Não, eles não Eles têm. têm, Eles têm um negócio que chama Leber Labs, que eu já falei, oi, é o novo da Friboi. Não é. Não. O Leather Labs vende couro de boi de verdade. Mas eles estão com a carne cultivada. E todo mundo que faz carne cultivada é mais ou menos... E eles estão com a Incrível, que é a marca de produtos vegetais e que está muito grande no Tinha Brasil. o rebrand deles. porque Muito mudou bem a caixinha. distribuindo. Depois a gente pode falar Mas o sobre quanto isso representa Legal. do business dele? Porque Muito pouco, muito pouco. Então, porque essa é a minha questão. Talvez isso seja uma iniciativa muito mais para dizer que, olha, estamos fazendo. Não, eu acho que é a iniciativa sei. porque eles estão colocando o pezinho ali, porque todos esses números de que não é bom para a saúde, de que desmata, de que não sei o quê, eles sabem. Então, acho que Exatamente, né? Eles olham para essas previsões de mercado e eles sabem que a Sabem. tendência disso é crescer. Então, hoje, você começa a ter um movimento muito parecido com o que aconteceu com as indústrias antes de petróleo. As indústrias de petróleo, elas fizeram um rebranding para se tornar indústrias de energia. Quase todas elas hoje têm grandes negócios de energia limpa, que elas sabem que não dá para a gente continuar consumindo e crescendo o consumo de petróleo, que entra um monte de lei, que entra um monte de pressão pública, e que no futuro a expectativa era que a energia limpa crescesse. A gente está vendo agora o crescimento dos carros elétricos, por exemplo, etc. A mesma coisa está acontecendo com as indústrias de carne. Elas estão deixando de se entender como uma indústria de carne e começando a se perceber como uma indústria de proteína. muito bom. O futuro vai ser variação das fontes de proteína. A gente vai ter carne, eles não estão abandonando esse negócio, mas talvez metade do mercado sejam proteínas vegetais cultivadas e feitas de fermentação. Então eles têm que entrar nesse negócio também, se eles quiserem ser relevantes no mercado do futuro. Maravilhoso. Não sei se até onde é um romantismo nosso de pensar que essas grandes indústrias estão, assim, realmente preocupadas com isso, preocupadas. Não, eles não estão preocupados, não preocupados é perder dinheiro. Exato. Se você não está numa tecnologia que representa metade do O mercado, mercado, você perdeu. metade do mercado. Seu mercado, É. exatamente. Ah. Então, mas assim, tudo é dinheiro. Quando a gente olha para o mundo capitalista em que a gente vive, o dinheiro continua sendo o estímulo final. Então, voltando para o que você falou, né, as pessoas ricas, o consumo das pessoas ricas faz diferença, porque você começa a mudar o fluxo de dinheiro. Você começa a mostrar que eu valorizo isso, eu pago por isso, eu compro isso. Então, você começa a fazer com que as indústrias sejam obrigadas a se transformar. Não importa se elas concordam, se elas gostam, se no coraçãozinho delas isso tá lá. Mas quando a gente faz Doeu no decisões... bolso, dói no coração. Doeu no bolso, exatamente. Quando a gente faz decisões sustentáveis, eu não tô falando só da indústria de carne, de tudo, da moda. Quando você falou, caiu o prédio de Daca. Dhaka, Bangladesh. e isso mudou a indústria da moda, né? Por quê? Porque chegou nas pessoas, mudou a cabeça das pessoas e as pessoas começaram a pressionar financeiramente. Se todo mundo tivesse falado, eu não me importo, continuassem comprando aquelas roupas baratas feitas com mão de obra escrava, tava aí até hoje. Quer dizer, ninguém pensava nisso antes. Sim. Não existia uma editora de moda como eu, nem como a Dana Thomas. Agora já existe uma. Mas melhorou muito com a absoluta Já certeza. temos a nossa Alexandra. Não, agora tem um monte de gente, enfim, Tem. tá crescendo. Mas você, como sempre, precursora. Abre caminhos. Mas quando você olha para dados, está melhorando. A gente nem sabia das coisas que aconteciam antigamente, tinha situações que hoje seriam completamente absurdas, né? Sim. E hoje as coisas estão melhorando, não tá bom ainda. E os efeitos também estão aí, né? Não dá para negar. Exato, a gente está sentindo na pele. Gustavo,
eu fui muito egoísta na minha primeira decisão, que foi por minha própria saúde, né? E depois, claro, a gente vai ganhando. Então, espero que as pessoas, por questões de bolso, de egoísmo, do que elas quiserem, que elas se atentem a essa inovação e aos problemas que a carne causa no nosso âmbito individual e coletivo para o planeta, né? Isso. Com certeza. E não só a carne, né? A moda, os produtos como um todo. Olhar para o consumo, né? Olhar para como eu posso fazer decisões menos piores. De 80, 70 bilhões de bicho, né, Gustavo? 70 bilhões de animais terrestres, além dos trilhões de peixes que a gente tira Só terrestre. Por isso que eles falam que são 100 bilhões no total, né? Porque tem um monte de peixe, né? Não, peixe até mais, são trilhões de peixes que são tirados dos oceanos e dos rios todos os anos. Para as pessoas comerem. Para as pessoas Estoque comerem. vivo de alimentos. 40% hoje do plástico nos oceanos são rede de pesca abandonadas. 40%. A gente fica falando do canudo, né? Mas a grande problema do plástico nos oceanos hoje é a atividade pesqueira, com certeza absoluta. E, Gustavo, diz uma coisa pra gente fechar, né? Vai. Empresários que gostariam de contar com o suporte do GFI, qual seria o caminho? Entre em contato com a gente tem o site gfi.org.br. Lá no site tem um formulário, tem o nome de todo mundo também. As nossas redes sociais, @The Good Food Institute Brasil. É nome completo, que o GFI já estava tomado. Tem um grupo bíblico que chama GFI também. É um grupo da família e alguma coisa. Então, já tem o GFI faz muito mais tempo. Mas Igreja e família. Grupo da família e igreja. é tipo alguma coisa assim. Mas manda mensagem pra gente nas redes sociais, fala com a gente pelo site também, e a gente vai ajudar com o maior prazer. Tem também muito material disponível no nosso site de graça. Então, as pesquisas, como abrir uma empresa, a gente fez um manual para o empreendedor junto com a INSPER para ajudar as pessoas que querem abrir a primeira empresa nesse setor. A gente tem aulas de graça para capacitar pessoas técnicas. Então, se é um engenheiro de alimentos, você pode fazer um curso gratuito com os melhores cientistas desse ramo, completamente de graça dentro do nosso site. Tem todas as pesquisas de consumidor que a gente faz e publica de graça também. Então, tem muito material legal para ajudar nessa transição no nosso site e nas nossas redes sociais. E o Instagram é Gustavo ou é Gus? Gus, pode ser GR Guadá. É GR. GR Guadá. Que é maravilhoso, tem todas as informações, ele testa tudo, fala as novidades todas, veganistas, todos tem que seguir ele. Você também. Gostei, querido. A gente colocar o Instagram do Gustavo aqui. Muito obrigada, Gu. Gustavo, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço, gente. É muito interessante para mim estar nesse ambiente também diferente, né? Estamos sempre cruzando sobre alimentação só, pra gente lembrar que as coisas estão conectadas, né? É. Não existe uma indústria sem a outra. A alimentação, a moda, elas andam todas no mesmo trilho, são de mão dadas, né? E pra ninguém ter medo de inovação. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.